A paz do Senhor aos irmãos. Eu vou deixar mais uma palavra de Deus aos irmãos, que se encontra em Malaquias 3, que fala assim: Não devemos roubar ao Senhor nem duvidar da sua providência e justiça. Diz assim a palavra de Deus: Desde os dias de vossos pais vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia me roubais, e dizeis, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vós habitei a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo. A vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra de delícia, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra vós? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nós aproveitamos termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e edificam. Sim, eles também ao Senhor e escapam. Então aquele que teme ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor tenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, mas os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia que farei serão para mim particular tesouros. Poupá-lo-ei como um homem poupará ao seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Meus irmãos, essa palavra de Deus me botou no meu coração para levar para o coração dos irmãos essa palavra que diz, que fala sobre o dízimo. Dízimo e a oferta. Aqui fala sobre o dízimo. Mas a oferta também é para a casa do Senhor. Meus irmãos, há um debate aí, às vezes, falando contra o dízimo, que o dízimo não é de Deus. E quero dizer para os irmãos que o dízimo é de Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero dizer para os irmãos que leia a Bíblia, peça a revelação do Espírito Santo, dobre o seu joelho, ora, peça a revelação do Espírito Santo, porque a Bíblia é o texto, a revelação é o contexto. Então peça a revelação do Espírito Santo, porque quando Deus fala na sua palavra, o homem está pregando a palavra, abre a Bíblia, Deus fala conosco porque a palavra é dele. A Bíblia diz que os sobrinhos de Moisés, os filhos de Araão, ele ofereceram fogo estranho sobre o altar e Deus consumiu e o matou. Por quê? Porque levaram outra palavra que não era para ter levado, uma palavra que não era de Deus, ensinaram um outro ensino. Então, Deus, ele está sempre, ele é justiça, ele é amor, mas é justiça. Então, ele faz justiça. Então, meus irmãos, se você tem dúvida que o dízimo é de Deus ou não, você ora a Deus, peça a revelação do Espírito Santo, porque a palavra, ela é de Deus. Então, quando Deus, a pessoa lê lá em Malaquias, não foi a pessoa que leu, foi o Espírito Santo que levou lá, porque a palavra é de Deus, não é do homem. Então, quero dizer para os irmãos
que peça a sabedoria de Deus, leia a Bíblia, peça a revelação do Espírito Santo e entendimento. Então, quero dizer para os irmãos assim, ó, que Deus, ele, você de repente, você não, Deus ele quer te abençoar em qualquer momento, qualquer hora, qualquer momento, mas ele está esperando a sua decisão, né? E a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão, né, é a blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Mas o que que eu quero, o que que eu vou dizer para os irmãos? Roubar também não tem perdão, né? A pessoa não vai para o céu, também não tem perdão. Roubar a Deus, porque a gente devolve o que é de Deus, tudo é para Deus, tudo é de Deus. Mas como Deus, a Bíblia fala que a única perdão que não tem, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Talvez você pode não pagar o dízimo, não devolver o que é do Senhor, o dízimo não se paga, se devolve. Talvez você, Deus lhe perdoe, porque Deus é misericórdia, você pode pedir perdão e Deus pode perdoar. Eu não posso entrar aqui em julgamento na palavra de Deus, que o único o juiz é Deus. Então, ainda nem Jesus não vai ser, mas não é ainda, ele está como advogado nosso. E o Espírito Santo como um consolador. E ele intercede ao Pai com gemido inexprimível, que a gente não sabe orar como convém, não sabe, às vezes, né? Pega a Bíblia, leia, não, pensa que é uma coisa, é outra. A Bíblia tem que pedir revelação do Espírito Santo. E quero dizer para os irmãos que lá em Apocalipse 2 diz que os avarentos, os beberrão não entrarão no reino dos céus, os idólatras. E em 1 Coríntios 6 fala também que sobre o pecado, quem não vai subir para o céu, né, quem não vai para o céu fala também lá. Então quero dizer para os irmãos que leia a Bíblia, se consagra, jejua, fique na presença de Deus, né? Fala com Deus, tem uma intimidade com Deus, porque muitos falam, a Bíblia diz que tem profeta e falso profeta, pastor e falso pastor. Muitos dizem, não, mas o dízimo não é de Deus, é do Velho Testamento, não interessa o que eles fazem, não interessa se é do Novo, se é do Velho. O importante é que você busque a revelação de Deus, se é para pagar, paga o dízimo, se é para devolver, devolve. Se é para dar oferta, dá o que a Bíblia está mandando dizer. Que o Espírito Santo botar no teu coração, te revelar para essa revelação do Espírito Santo. Então, porque a Bíblia diz que o único que não tem pecado é Jesus. E então a gente não pode olhar para o pecado do homem. Muitos falam na carne, não falam no espírito. Ou falam no espírito, mas às vezes não tem total. Tem muitas pessoas que às vezes conhecem pouco a palavra de Deus e aí não. Cada um Deus fala de um jeito, né? A Bíblia diz que todos falam da palavra de Deus, mas uns têm mais sabedoria, outros mais conhecimento. A Bíblia diz que Jesus disse que Pai, te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse essas coisas aos sábios, pequeninos, aos sábios e revelasse aos pequeninos. Então, seja você um pequenino de Deus, eu estou aqui como um pequenino de Deus, né? Como o apóstolo Paulo diz, que ele cresça ou diminua. Então, estou aqui como um pequenino de Deus e quero ser mais pequeno ainda, um bichinho de Jacó, e ele que vai me exaltar, não é eu, no tempo dele. Então, quero dizer para os irmãos, leia a Bíblia, se consagra, fale com Deus, tenha uma intimidade com Deus, e Deus vai te dar sabedoria. Todo dia leia a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, leia a Bíblia, Mateus, Apocalipse, nós estamos vivendo um tempo de Apocalipse. O livro de João é bom de ler, toda a Bíblia, qualquer parte da Bíblia, Mateus, onde que Jesus andava na terra, em Atos dos Apóstolos, ele é descido do Espírito Santo. Quero dizer para os irmãos que Deus, ele quer salvar nossas almas. Então, ele quer nos abençoar nos bens materiais, no espiritual. O tempo é dele. Mas nós temos que ler a Bíblia, se consagrar, buscar a revelação de Deus. Muitos falam contra o dízimo, às vezes falam sem sabedoria, sem entendimento. Às vezes pode ser um falso profeta falando mal do dízimo, falando, né, para a pessoa perder a fé, tirar a fé da pessoa.
Então você vai, se consagra a Deus para essa revelação, tem uma intimidade com Deus, e Deus vai te revelar no oculto, vai te revelar, né, no teu coração, na tua mente, vai te dar em sonho, uma revelação. E a Bíblia fala de profeta e falso profeta, pastor e falso pastor. Então eles estão aí vestidos como um lobo procurando a quem tragar. E quero dizer para os irmãos, quero deixar essa mensagem em nome de Jesus, quero dizer que Deus ama os irmãos e no mundo todo. E deixa um sininho, se inscreva no meu canal e passa essa palavra de Deus para frente. E Deus vai te abençoar muito a tua vida. Porque você passando, você vai estar fazendo parte da minha pregação, você também está ganhando almas para Deus. Muito pode olhar, ver esse vídeo, se ir para Deus, ir para a igreja. E fico muito grato por essas palavras. Em nome de Jesus, deixa essa palavra. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Deus ama a todos. Obrigado, meus irmãos.